O sistema educacional acreditou que a poesia era essencialmente escrita. E pode ser também, não estou dizendo que não seja, mas ela não é unicamente escrita. Por exemplo, se você pegar os textos clássicos, Ion, Platão, ele fala sobre o poeta, que é uma espécie de músico. Ele toca um instrumento que a gente não sabe qual é, porque esses instrumentos desapareceram. Mas é isso. Qual é o problema? Me digam, qual é o problema de ter uma poesia escrita ou uma poesia falada? Acho que a geração do Knauf e dos Camaleões resgatou a performance, né? A relação da performance com a poesia, né? A presença do corpo, né? A poesia deixa de ser uma coisa que dispensa o corpo de uma pessoa, né? Que está ali na página, e ela pode ser de novo experimentada também no corpo de um poeta ou de um recitador, né? Ficou conhecido no Brasil depois da época dos Camaleões, daquele grande historiador da oralidade medieval, o Paul Zumthor, né, que falava exatamente disso, da performance, da presença do corpo do poeta e como isso se interferia na poética medieval, que é uma coisa maravilhosa, né? Então, eu sou testemunha desse impacto que isso teve, assim, é inesquecível. Eu nunca vou esquecer as apresentações dos Camaleões que eu vi, principalmente na PUC, onde eu fui estudar, em frente ao Solar Grangeão de Montigny, entardeceres, à noite. São experiências, para mim, muito marcantes. Você sabe que eu lembrei? Em 2008, mais ou menos, eu fui participar de um congresso ibero-americano de poesia lá em Tabasco, no México. De brasileiros tinha eu e o Ledo Ivo, e eu era o mais novo, né? E eu já tinha 50 e tantos anos, eu era o mais novo ali. E eu estou acostumado a falar poesia de pé. E todo mundo falava sentado atrás de uma mesa. E aí, na minha apresentação, quando foi meu dia lá, eu levantei naturalmente, né? Pedi até para botar o microfone no pedestal para ficar com a mão livre. E aí disse 3 ou 4 poemas de pé. E aí, no dia seguinte, saiu até no jornal, né? O poeta samba. Eu virei o poeta samba, porque eu falava de pé, né? Assim, isso é que nem o homem descer da árvore e começar a correr com as próprias pernas, né? Em termos de poesia. E eu fiquei pensando, porra, isso é tão natural para a gente. Eu não sei falar sentado atrás de uma mesa. Então, tinha que levantar para falar. Então, aí quando começaram com aquela coisa, no dia seguinte, todo mundo me cumprimentava na rua. Ô, poeta samba. E é interessante isso, né? E eu tinha um poema que pedia a participação do público, que é um verso que fala assim: sou o dono do meu tempo, mas de repente vem o vento e yeah! E aí eu pedia para o público fazer junto comigo, yeah! E lá no México eu fiz até ola com a plateia, tinha 600 pessoas assim, a gente fez com ola, né, de um lado a outro, assim, da sala. Então, assim, e quando eu saí da apresentação, eu via grupos de alunos saindo abraçados assim e brincando, fazendo a mesma coisa. Eu falei, pô, aí me lembrei de uma conversa que eu tive com o Manuel de Barros, falando sobre essa coisa de poesia falada, né, de recital de poesia. Ele falava assim, não, eu sou contra. Eu falei, mas por que é contra? Não, porque poesia é uma matéria de expressão, não é matéria de comunicação. E eu falava, pô, mas isso não está certo, assim, não é... Claro que é de expressão, mas se puder ser um pouco de comunicação, é bom, né? Porque você não está escrevendo para você mesmo, né? Então você tem que comunicar alguma coisa ali, né? E aí eu lembro que depois ele mudou de ideia, porque a Bianca Armoneda começou a falar os poemas dele, o Antônio Caloni começou a falar, e a poesia dele começou a ser recitada pelo Brasil todo. E aí ele entendeu que era outra coisa, não era mais aquela... Ele saiu da casca dele, né? Tem um poeta aqui no Rio de Janeiro chamado o Canaã Ferraz. O Canaã Ferraz, uma vez eu chamei ele para participar de um giral de poesia na Bienal do Livro, em 2002 ou 2003, e ele era daquele defensor da poesia que tinha que ser lida no silêncio do coração, né? E tal. E quando ele subiu para falar, e era apresentação pública, né? E aí, quando ele subiu para falar, ele começou a falar, as pessoas aplaudiam no final do poema, e ele ficava assim, para as pessoas. Aí eu do lado assim, eu era apresentador, eu falei, porra, o que está fazendo? E as pessoas não respeitavam isso e continuavam aplaudindo, né? Aí ele desistiu. Anos depois,
ele tomou gosto pela coisa, hoje você vê ele, toda flip ele está lá, falando poesia, está lá, ficou animadão. Mudou completamente de opinião, né? Porque eu acho que também a opinião é muito contra isso, por conta da timidez e da incapacidade de cada um, né? Então, o Manuel de Barros se sentia incapaz de falar poesia em público, então ele achava que aquilo não era bom. Mas, às vezes, quando eu leio com a Andréia meus textos, eu fico assim, a eufonia está errada. Até a prosa tem eufonia. Não é correto achar que não. Por exemplo, você pega o texto, o cacófato que é amar a música, é desarmonia. Então, mesmo a prosa ela tem que levar isso em consideração. Guimarães Rosa, ele tinha o hábito de ler em voz alta para as pessoas da família. Cada capítulo que ele escrevia, ele chamava as pessoas que estavam da família ali em volta, e ele lia em voz alta e depois ele corrigia tudo, depois que ele lia em voz alta, porque ele sabia que o ritmo tinha que melhorar em alguns aspectos ali, né? Porque às vezes fica aquela prosa pedregosa, né? Que faz sentido, mas o som não ajuda, né? Tem também um aspecto cultural, né? Que essa coisa da leitura de poesia em público, no século XX, no Brasil, não foi muito cultivada até a época dos Camaleões, um pouco antes, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, no Reino Unido e tal, existe uma tradição ininterrupta de poetas lendo em público. Em música, por exemplo, você pega o Last Waltz, que é um concerto do The Band, de despedida, você tem os poetas, Michael McClure, lendo. Por exemplo, Mayakovsky fazia leituras em fábricas, em escolas, e é engraçado que aquela maneira dele escrever com os versos, com espaço entre um verso e outro, diziam que não, isso é estilo de escrita, não era. O Boris Schneider uma vez me falou, era para facilitar a leitura, porque todos aqueles poemas eram lidos, em todo lugar que ele lia aqueles poemas. Então aquilo era para facilitar a leitura dele. Tem filmagem, mesmo que você entende russo, é eletrizante ver o Mayakovsky lendo. Ele lê, assim, com muita exaltação. Na Rússia tinha muito essa tradição, ou tem ainda, não sei, né? Mas aqui no Brasil a gente não teve, tinha a tradição dos saraus no começo do século, mas era aquela coisa muito elitista e muito frufru demais, né? Não era muito poesia aquilo, era mais um chá de senhoras do que qualquer outra coisa, né? Agora, interessante que no século XIX tinha alguma tradição disso, né? Castro Alves mesmo. Alves, né? Tem relatos do Joaquim Nabuco falando sobre como era o Castro Alves declamando na Faculdade de Direito em São Paulo. A exaltação do público era uma coisa assim de popstar, né? E ele vibrava de vaidade, assim, com os aplausos, né? Essa coisa que você levantou agora, eu acho interessante, acho que merecia inclusive um estudo de época, né, daquela geração modernista. Por que os modernistas não retomaram isso aqui no Brasil, né? Porque foi uma coisa assim que, na verdade, o Vinícius de Moraes, mas já através da música, trouxe de volta essa coisa da poesia na música, né? Não, e também porque os modernistas foram tão refratários à tecnologia, por que eles não abraçaram... O rádio se difunde no Brasil na mesma época do modernismo, e esses poetas estavam totalmente de costas para isso, não deram atenção nenhuma. A linguagem cinematográfica até entra ali em Oswald e tal, mas não vai muito além disso, né? Não vai, é uma pergunta interessante, né? Porque eles são tão inovadores em muitas coisas, mas não estão muito ligados nas inovações que atingem um público massivo, assim, né? Eles têm um certo desprezo. Eu acho que é um elitismo isso. Eu acho que é um elitismo. Eu acho que a ditadura militar, exerceu um papel fundamental nisso aí. Ela silenciou. Você veja que os melhores discos do Caetano, desse pessoal, que eu acho, é o Tropicália. O Tropicália, ele opera entre... O melhor disco, na minha opinião, é o Tropicália. Ele opera entre o declamado e o musical. Ele tem uma música mais acrilírico, com sons do Rogério Duprat, que é um músico fantástico, que morreu, né? E isso se perdeu. Eles trabalhavam com poetas também, né? O próprio Gil e Caetano já tem uma veia poética, mas eles trabalhavam com Capinã, com Torquato Neto, depois, posteriormente, com o Ali Salomão. Então, eles tinham essa ligação. Com os irmãos Campos, eles fizeram algumas coisas também. O Balanço da Bossa é ótimo, o livro do pessoal. Como é que é? Do Haroldo e do Augusto.
Agora, o Haroldo e Augusto queriam um poema visual. Isso também contribuiu para dizer que essa coisa de poema falado era coisa de gente primitiva. Sim, exatamente, é. Agora, aqui no Brasil, justiça seja feita, assim, começo dos anos 60, em São Paulo, tinha uns poetas que não faziam do jeito que a gente fazia e eram muito mais limitados, mas era Roberto Piva, o Roberto Micheli, o Cláudio Willer, eles eram surrealistas e eles valorizavam essa coisa da leitura, né? Até mesmo para troca e tal, né? O Eduardo Alves da Costa surgiu nessa época também. E nos anos 70, aqui no Rio de Janeiro, surgiu a Nuvem Cigana, que tinha muito como influência, por um lado, o Oswald de Andrade e, por outro, o Allen Ginsberg, que o Chacal tinha visto falando poesia lá nos Estados Unidos, na época que ele estava fazendo intercâmbio. Então, ele trouxe essa coisa de para quê? Para o Rio de Janeiro. E aí foi uma coisa que acabou que o Brasil inteiro acabou, dizem, né, que São Paulo, por exemplo, tinha outros grupos, Sangue Novo e tal, mas não era só Rio e São Paulo, era o Brasil inteiro. Eu lembro que quando eu publiquei Uma Onda Igual a Outra, eu me correspondia com poetas do Brasil inteiro, do Rio Grande do Norte, o Amapá, Rio Grande do Sul, em todo lugar tinha poetas que faziam esse tipo de poesia, né, que publicavam em mimeógrafo, né, poesia para falar e tal, na Bahia, Pernambuco, todo lugar tinha. Meu pai, que não era nada ligado a isso, eu estava ouvindo um disco do Bob Dylan, ele falou, que diabo é isso? Eu falei, isso é um cantor americano. Aí eu expliquei. Ele falou, esse cara parece o cego Aderaldo. Mas é isso, é. Não é? E talvez exatamente isso. O nacionalismo seja uma forma errada, mas ele expressa uma questão da universalidade da música.